Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Estamos em mais uma aula do nosso curso de Estatística para Concurso Público e hoje vamos falar sobre tipos de variável. Para a gente falar em tipos de alguma coisa, eu precisaria antes saber que coisa é essa. Então, se eu quisesse saber os tipos de árvore ou os tipos de planta, eu primeiro precisaria saber o que é uma planta. Se eu quisesse estudar os diferentes tipos de caminhão, eu primeiro precisaria saber o que é um caminhão. No nosso caso, a gente precisaria primeiro ver a definição de variável. O problema é que uma definição precisa, exata, matematizada do que é uma variável é algo meio complexo para ser apresentado assim de cara, no começo do curso. Então, a gente verá o conceito de variável mais para frente, tá? Mais lá pelo meio do curso. Então, por hoje, nós vamos ficar com uma noção bem rasteira, bem intuitiva. Vocês podem pensar que variável é algo que varia. Variável é algo que varia. Você fala assim, nossa, Vitor, que definição, que porcaria de definição, né? Eu sei, realmente não definiu muita coisa, mas vamos dar exemplo, né? Vamos dar exemplos. Imagine que você está medindo a temperatura máxima diária observada no município Alfa, tudo bem? Então, você vai, né, no ponto de medição lá oficial do órgão da prefeitura, enfim, não sei. E na segunda-feira você mede e a temperatura máxima diária deu 30 graus Celsius. Na terça deu 30,23 graus Celsius. Na quarta deu 31,14. Na quinta deu 32,03. Na sexta, deu 32 graus Celsius. Pronto, medimos a temperatura e vocês podem observar que a temperatura está variando, né? O valor dela vai mudando ao longo da semana, então é uma variável, beleza? Mais um exemplo de variável, vamos dar outro exemplo? A gente vai fazer uma pesquisa para identificar a quantidade de habitantes no município Y. Quantidade de habitantes no município Y. Então, a gente vai lá no ano X, no ano 0, né? No ano 0, a gente vê que tem 15.047 habitantes. No ano seguinte, no ano 1, a gente vê que tem... aí morre gente, nasce gente, algumas pessoas saem da cidade, outras vêm morar na cidade. Aí, no ano seguinte, a gente vê que tem 15.720 habitantes. No ano 2, a gente vê que tem 16.002 habitantes. Então, pronto. Mesma coisa, a quantidade de habitantes está variando, né? Começou em 15.047, 15.720, 16.002. Então, é outra variável. Legal? Vejamos mais um exemplo de variável. Agora, a gente vai analisar numa empresa. A gente pede para o funcionário preencher uma ficha cadastral. E nessa ficha cadastral tem o campo lá referente a grau de escolaridade. Grau de escolaridade. E aí tem que marcar as opções, né? Tem a opção 1, ensino fundamental. Opção 2, ensino médio. Opção 3, ensino superior incompleto. Opção 4, ensino superior completo. Opção 5, pós-graduação. E pronto, tá bom. Então, o grau de escolaridade varia
de funcionário para funcionário. Vai ter funcionário que vai ser ensino fundamental, vai ter outro que vai ter superior incompleto. Então, esse grau vai mudando a cada novo diferente funcionário que a gente analisa, tá? É outra variável. Mais um exemplo de grau de variável, mais um exemplo. Na mesma ficha que o funcionário preenche, ele deve colocar a região de procedência, né? Ou estado, né? Região de procedência. Então, tem lá a opção 1, ele pode ter vindo do norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Então, tem as regiões de procedência. Seria uma outra variável, né? A cada diferente funcionário, a região de procedência vai mudando. Tem funcionário que veio do norte, do nordeste, do centro-oeste e assim por diante. Então, pronto, demos vários exemplos de variáveis. Não deu a definição ainda exata de variável, mas uma noção você já tem. E agora que você já tem essa noção, a gente pode finalmente ver o que nos interessa, que são os tipos de variável. No primeiro exemplo que a gente deu, a resposta para a nossa pergunta era sempre um número, uma quantidade, ó, 30, 30.23, 31.14, 32.03, 32. É sempre número, é sempre quantidade. Na segunda pergunta, também, 15.047, 15.720, 16.002. Então, nessas duas primeiras variáveis aqui, a resposta é sempre um número, é sempre uma quantidade. E essas variáveis são ditas variáveis quantitativas. Variáveis quantitativas. A resposta para elas é sempre um número. Mais do que número, tá? Mais do que número, o importante mesmo é que a resposta delas é sempre uma quantidade. Uma quantidade. Por quê? Porque o número é usado para indicar a quantidade, né? Você tem 30. 30 o quê, né? Isso é a quantidade de graus Celsius que a cidade tem de temperatura, né? Então, é sempre um número que é atrelado a uma quantidade. Então, o importante mesmo é essa palavrinha aqui, quantidade. Que a quantidade é expressa por número, né? Mas esse número tem que estar amarrado a uma quantidade. Nos dois exemplos seguintes, grau de escolaridade. Eu até associei esse grau a números, né? Número 1, número 2, número 3, número 4. Então, até apareceram números aqui nessa variável. Mas esses números estão aí meramente como uma etiqueta, um adesivo, um label. Poderia ser, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, poderia ser A, B, C, D, E. Poderia ser alfa, beta, gama. Esse 1, 2, 3, 4 aí não representam quantidades, são só indicadores. Então, a resposta mesmo para essa pergunta são atributos. É o atributo ensino fundamental, é o atributo ensino médio, é o ensino superior incompleto, o completo e a pós-graduação. Então, a resposta aí não é número. Até apareceu o número aí por acaso, porque eu quis enfiar número. Eu quis colocar número. Poderia ter colocado ABCDE, daria na mesma. Então, esses números não representam quantidade. Isso aqui não é uma variável quantitativa. A resposta para ela é um atributo. É uma variável qualitativa. A mesma coisa acontece aqui na região de procedência. A resposta é um atributo, é uma qualidade. Então, as variáveis qualitativas... Variáveis qualitativas. A resposta para elas é um atributo, nunca uma quantidade. Reparem, mais uma vez, que na qualitativa eu até posso enfiar número, mas esse número aqui não representa a quantidade. Esse número aqui poderia ser substituído por A, B, C, D, E, que daria na mesma. Legal? Excelente. Então, nós vimos já dois tipos de variável. A quantitativa, que a resposta é sempre uma quantidade, e a qualitativa, que a resposta é sempre uma qualidade, um atributo.
E dentro de cada grupo, nós veremos agora subdivisões. Voltando aqui para a temperatura da cidade alfa. Essa temperatura, se eu tiver um bom termômetro, eu posso medi-la com casas após a vírgula, 30,23 graus Celsius. Se eu tivesse um termômetro ainda melhor, eu poderia expandir, poderia ser 30,231, 30,2315, 30,23156. Eu poderia ir acrescentando casas à vírgula. Se eu tivesse um termômetro mágico, eu poderia ter infinitas casas após a vírgula, inclusive uma dízima periódica. Ah, a temperatura de hoje é quanto? É 32,333333 dízima periódica. Na prática do dia a dia, a gente só não trabalha com infinitas casas após a vírgula por dois motivos. Primeiro, incapacidade dos equipamentos. Os equipamentos têm um limite até onde eles podem ir, né? Até por questão de precisão, né? E segundo, por questão de se trabalhar com os dados, né? Fica mais fácil você dando um corte em algum momento. Mas, teoricamente, seria possível eu ter temperaturas com infinitas casas após a vírgula, uma dízima periódica. Já nesse caso aqui dos habitantes do município Y, isso não ocorre, né? Os números são sempre inteiros, né? Sempre números naturais. Não tem como eu ter 15.000,333 habitantes, isso não faz sentido. Então, esses dois tipos de quantidade, que são duas variáveis quantitativas, tanto a temperatura quanto a quantidade de habitantes. As duas são quantitativas, mas elas têm características diferentes. A temperatura, aliás, a quantidade de habitantes é uma variável quantitativa que a gente chama de discreta. O que significa discreta? Significa que ela é enumerável. O que significa enumerável? Podemos fazer uma lista dos possíveis valores. Então, a quantidade de habitantes começa em zero, quando a cidade está vazia, uma cidade deserta. Chegou a primeira pessoa, agora a população tem 1 habitante. Depois ela vai ter 2 habitantes, depois 3, depois 4. Então, eu consigo fazer uma lista de todos os possíveis valores. Sabendo um determinado valor, por exemplo, 15.000 habitantes, eu sei que o próximo valor possível é 15.001. E o valor possível seguinte é 15.002. Então, isso é uma variável que eu consigo enumerar, que eu consigo listar. Portanto, ela é dita discreta. Eu consigo apresentar todos os valores possíveis. Dado um valor possível, eu sei qual é o próximo e qual que era o antes dele, né? Já na temperatura, isso não acontece. Na temperatura, a variável temperatura medida com infinitas casas após a vírgula, tá? Se a temperatura fosse medida com infinitas casas após a vírgula, não é uma variável discreta. Por quê? Porque, vamos supor, dada a temperatura 30 graus Celsius, eu te pergunto, qual que é a próxima, né? Hoje deu 30 graus. Se amanhã aumentar um pouquinho, qual que é o próximo valor possível? Alguém poderia falar assim, é 31 graus Celsius. Ah, legal. Aí outra pessoa mais esperta fala aí, opa, não, é 30,1 graus Celsius. Ah, é mesmo. Aí chega outra pessoa mais... Não, olha só, pode ser o 30,01. Espera aí. Não, pode ser o 30,001. Pensando melhor, poderia ser o 30,00001. E essa brincadeira não acaba nunca. Eu sequer conseguirei listar o próximo valor possível. Portanto, essa variável ela não é enumerável, ela não é discreta. A gente diz que ela é uma variável contínua. Ela varia continuamente. São variações tão infinitesimais que nós sequer conseguimos precisá-las. Isso é uma variável contínua.
tá? Vamos anotar isso? Então, as variáveis quantitativas. Existem dois tipos. Discreta é uma quantidade enumerável, né? Exemplo foi a população da cidade. Exemplo, população da cidade alfa. E a contínua, quantidade não enumerável. Exemplo, temperatura, desde que medida com infinitas casas após a vírgula. Por quê? Porque se não for infinitas casas após a vírgula, se o meu termômetro para 2 casas após a vírgula. Bom, se ele para 2 casas após a vírgula, aí é outra história, né? Aí depois do 30 graus Celsius, eu tenho certeza que virá o 30,01 graus Celsius, porque o meu termômetro para com 2 casas após a vírgula. Então, se o meu termômetro parou, né, ele trava, aí deixou de ser contínua e passa a ser discreta. Dado um valor qualquer, eu consigo listar o próximo. Aí mudou de figura, passou a ser discreta, tá? Então, pronto, vimos os dois tipos de variável contínua, dois tipos de variável quantitativa. Vamos lá? A variável quantitativa, ela pode ser discreta, quando eu consigo listar, é uma quantidade enumerável. Eu consigo apresentar a lista. Ou ela pode ser contínua, ela não é enumerável, não consigo nem fazer a lista. Exemplo, temperatura desde que medida com infinitas casas após a vírgula. Muito bem, vamos agora para a variável qualitativa. Vamos analisar aqui começando pelo grau de escolaridade. O grau de escolaridade, né, as respostas podem ser ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, incompleto, superior completo e pós-graduação. Apesar de não haver uma quantidade envolvida, essa variável ela possui intrinsecamente, dentro de si mesma, uma ordem natural. E eu já até, inclusive, coloquei os dados nessa ordem natural. É uma ordem segundo a quantidade de anos de estudo, né? Primeiro vem o ensino fundamental, porque você demora menos tempo para atingi-lo. Depois vem o ensino médio. Depois vem o ensino superior incompleto, depois o superior completo e depois a pós-graduação. Ou seja, tem uma ordem natural aí dentro, segundo a quantidade de anos de estudo. Então, esse tipo aqui de variável qualitativa, a gente chama de qualitativa ordinal, porque ela tem uma ordem. Então, vamos lá, a variável... Deixa eu achar aqui. Discreta, qualitativa, tá aqui. Então, existe a qualitativa, ela pode ser de dois tipos. Pode ser a qualitativa ordinal. É uma variável qualitativa que tem em si uma ordem própria, uma ordenação natural. Como no caso da escolaridade, é uma ordenação por tempo de estudo, né? Quantidade de anos que a pessoa estudou. O outro exemplo que nós demos foi este aqui. Região de procedência, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Aqui não há uma ordenação natural. Não tem. Eu listei aqui numa ordem qualquer. Eu poderia ter pegado uma ordenação arbitrária, ordem alfabética, quantidade de letras em cada palavra. Mas não há uma ordenação natural. Então, aqui a gente chama de variável qualitativa nominal. Variável qualitativa nominal. É uma variável qualitativa que não tem em si uma ordem própria, tá? Então, estes são os 4 tipos de variáveis. Vamos resumir? 4 tipos de variável.
quantitativa discreta, números, né, quantidades, são quantidades que podem ser enumeradas, quantitativa contínua, quantidade que não pode ser enumerada, vou colocar tudo no plural. Qualitativa ordinal, são atributos, né, qualidades que podem ser ordenados. Qualitativa nominal, atributos que não têm ordenação natural. Vou colocar a ordenação natural, que tem ordenação natural. Porque a ordem eu sempre posso dar uma ordem arbitrária, né? Ordem alfabética, né? Então, esses são os 4 tipos de variável, tá? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao assunto, apresentando mais alguns conceitos e depois veremos questões de prova. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!